altos, o BC ajuste o tom no novo documento. Uma viagem a Doha, no Catar, e Riad, na Arábia Saudita, em outubro de 2019, rendeu ao ex-presidente Jair Bolsonaro, PL, mais um presente. Dessa vez, uma caixa com um relógio Rolex, uma caneta Chopard, abotoaduras, anel e uma espécie de rosário árabe. De acordo com o jornal O Estado de São Paulo, o conjunto, de ouro branco e diamantes, é avaliado, em hipótese conservadora, em mais de R$500 mil, e ficou com Bolsonaro mesmo depois que ele saiu da presidência. A caixa com os presentes teria sido recebida pelo próprio Jair Bolsonaro do regime da Arábia Saudita, após almoço com o rei saudita Salman bin Abdulaziz Al Saud. No caso das joias avaliadas em mais de R$16,5 milhões, retidas pela Receita Federal por questões legais, e do outro pacote que veio na bagagem da comitiva que foi ao Oriente Médio em outubro de 2021, os presentes não passaram pelas mãos do ex-presidente. Não há quem não seja de Curitiba e não se assuste ao ouvir sobre a carne de onça, imaginando que o prato é feito, de fato, com carne de onça. Mas podem ficar tranquilos, nunca nenhuma onça foi utilizada para o preparo do prato. Qual seria, então, a razão para este nome? Os mais simplistas dizem que o título foi dado pelo uso de grande quantidade de cebola crua no prato, o que faria o comensal ficar com bafo de onça. A história é verdadeira, no entanto, é mais longa. Origens do nome. Na década de 1940 havia em Curitiba um time de futebol chamado Britânia, que depois, com outros times, formou o Paraná Clube. O presidente do Britânia, na época, era Cristiano Schmidt. Schmidt, que tinha o apelido de Tatu, era proprietário de um bar na Marechal Deodoro, esquina com a 15 de novembro, chamado Toca do Tatu. Para comemorar as vitórias do time, ele espalhava carne bovina crua moída sobre fatias de broa comprada na panificadora de um alemão que ficava próxima da Toca do Tatu. Por cima da carne colocava cebola branca e cebolinha verde bem picadinhas, e então temperava com sal e azeite de oliva. Servia com chopp para os jogadores. Um dia o goleiro do time teria reclamado, dizendo: "Você só serve essa carne aí, que nem onça come." E então surgiu a tal da carne de onça. Schmidt colocou o prato no cardápio e logo outros bares da cidade começaram também a servi-lo. A receita criada por Cristiano Schmidt provavelmente teve origem na receita alemã do Akepeter. A maior parte dos bares serve o preparo como foi originalmente concebido, sem tantos temperos, deixando a carne brilhar. Um homem que vivia em condição análoga à de escravo em Nova Iguaçu, Rio de Janeiro, na Baixada Fluminense, foi resgatado nesta segunda-feira, 27/3. A vítima trabalhava no cuidado de porcos e era obrigada a comer a lavagem dos animais. Além das condições precárias de alimentação, o funcionário vivia em um ambiente sem banheiro e sem uma das paredes. A situação foi constatada por representantes da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, que encaminharam o caso à 58ª DP, posse. O Supremo Tribunal Federal, STF, realiza nesta terça, 28, e quarta-feira, 29, audiências públicas para discutir as regras do Marco Civil da Internet. Ao todo, participarão 47 expositores, entre entidades, especialistas e representantes do governo federal e de Big Techs, como Google, Facebook e Twitter. Os ministros Dias Toffoli e Luiz Fux devem comparecer à abertura dos trabalhos, às 9 horas de terça. Os magistrados são relatores de ações que discutem pontos do Marco Civil da Internet. Esta norma legal legisla sobre a responsabilidade de provedores de aplicativos ou de ferramentas de internet pelo conteúdo gerado pelos usuários e a possibilidade de remoção de conteúdos que possam ofender direitos de personalidade, incitar o ódio ou difundir notícias fraudulentas a partir de notificação extrajudicial. O senador Sérgio Moro, do União Brasil do Paraná, contratou um escritório de advocacia dos sócios de seu suplente, o advogado Luiz Felipe Cunha, para instalar seu gabinete em Curitiba. Reembolsado pelo Senado, Moro pagou R$6,2 mil à empresa no início do mês. O recibo foi emitido em 1º de março pelo aluguel de 2 salas e 2 vagas de garagem no Centro Empresarial Engenheiro José Joaquim, na região central de Curitiba. O aluguel do escritório Gomes Coelho Bordim para o gabinete de Moro no estado foi usado em fevereiro, o primeiro mês de mandato do ex-juiz. O escritório do suplente de Moro foi aberto em junho do ano passado, um mês antes de o ex-ministro de Bolsonaro anunciar que concorreria ao Senado. Além do advogado que assinou o recibo para Moro,
Cunha compartilha a sociedade do escritório com outros 2 advogados que também são sócios do escritório contratado pelo mandato de Moro. São eles Hélio Gomes e Mauro Joselito Bordim, cujos sobrenomes batizam a companhia. Trilhões de quilos de água estão espalhados pela Lua, presos em pequenas gotas de vidro que teriam sido formadas quando asteroides colidiram com a superfície da Lua, de acordo com uma nova pesquisa. As descobertas, apresentadas em um estudo publicado nesta segunda-feira, 27, na revista científica Nature Geoscience, foram reunidas por cientistas na China, que analisaram as primeiras amostras do solo lunar a serem trazidas à Terra desde a década de 1970. A pesquisa aponta a resposta para uma pergunta que os cientistas vêm fazendo há anos, enquanto tentam entender exatamente como a água é estocada na Lua, principalmente nas regiões fora dos polos lunares, onde o gelo pode existir em maior abundância. Essencialmente, o estudo preenche algumas lacunas em uma teoria sobre o ciclo da água lunar. Para sustentar um ciclo da água na superfície da Lua, deveria existir uma camada hidratada, reservatório, profunda nas terras lunares, segundo os autores do estudo. No entanto, encontrar esse reservatório parecia ilusório, apesar de diversos estudos terem investigado o inventário de água em grãos finos de minerais em solo lunar. Os pesquisadores decidiram identificar um potencial reservatório de água ao investigar as gotas de vidro formadas durante o impacto de asteroides. E a equipe encontrou os pequenos objetos com quantidades substanciais de água. Uma leitura do estudo: o poder mente, seja ele qual for. Sempre foi assim e sempre será. Mente-se mais em regimes autoritários, autocráticos, mas nas democracias também se mente muito. Daqui a 3 dias, celebraremos a grande mentira de 64, o golpe militar que por décadas se chamou Revolução e que suspendeu a democracia por 21 anos a pretexto de defendê-la. Há 2 semanas, os Estados Unidos relembraram outra grande mentira, a invasão do Iraque há 20 anos porque o ditador Saddam Hussein armazenava armas de destruição em massa. E as provas disso? Fotos de satélites mostradas ao mundo numa sessão do Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas. Hussein foi preso e enforcado. Não havia armas. A Câmara dos Deputados fará uma sessão solene, nesta terça-feira, 28, para receber, das mãos da Confederação Nacional da Indústria, CNI, a relação das propostas tidas como prioritárias para o setor da indústria, com destaque para a reforma tributária. A solenidade está marcada para começar às 10 horas, no plenário da Casa. Segundo a apresentação preparada pela CNI, a qual teve acesso, a relação lista propostas legislativas que atendam às necessidades de promover o crescimento econômico e sustentável. O documento, batizado de Agenda Legislativa da Indústria, reúne 139 propostas de interesse do setor que estão em tramitação no Congresso Nacional, e destaca as 12 matérias consideradas como prioridade para os industriais brasileiros, ou de maior impacto sobre o ambiente de negócios brasileiro, de acordo com a apresentação da CNI. O pesquisador do Instituto Brasileiro de Economia da FGV Samuel Pessoa afirmou que espera uma nova regra fiscal correta em seu desenho, em sua arquitetura, mas insuficiente. Acho que vai vir uma regra que vai ser correta no seu desenho, mas ela será insuficiente. Para que a conta feche, nos próximos anos, vai ser necessário um aumento de impostos. A minha impressão é de que, quando Lula bater na porta do Congresso e pedir mais receita para o governo, o Congresso vai negar, disse o economista. Notícias de última hora. Veja agora essas e outras notícias importantes. Veja aqui tudo o que aconteceu hoje no mundo. Olá, aqui é a Amanda, trazendo as principais notícias de hoje no mundo. Apoie nosso trabalho, seguindo, deixando seu like, ative o sininho para não perder as novidades ao longo do dia, compartilhe notícias verdadeiras. Me diga de onde você está vendo nossos vídeos. A expectativa é de que a proposta de uma nova regra fiscal seja apresentada pelo governo nesta semana, após o cancelamento da viagem do presidente Luiz Inácio Lula da Silva à China, programada para ocorrer no domingo, 26. Na semana passada, o ministro-chefe da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República, Paulo Pimenta, entrou ao vivo no CNN Arena. Estava incomodado com os comentários dos participantes do programa sobre um tweet seu, no qual ele justificava o injustificável, a declaração de Lula sobre a operação da PF contra o PCC, que frustrou o plano de matar Sérgio Moro, ser uma armação do ex-juiz da Lava Jato. Paulo Pimenta deu a entender, inicialmente, que não havia sido convidado pelo programa para defender o seu ponto de vista. Foi informado de que